Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo, referente à disciplina Cálculo 3. Nesse vídeo aqui nós vamos estar fazendo um exemplinho envolvendo os conceitos de séries numéricas, conceitos esses que foram vistos aí nos vídeos passados na playlist Cálculo 3. É muito importante, gente, que você tenha visto o vídeo passado onde nós fazemos o exemplo 3, porque vão ser exemplos com perguntas muito parecidas, mas dados de entrada diferentes, tá certo? Então, recomendo que você assista o vídeo. Aqui eu tenho o exemplo 4, ele diz o seguinte: a produção mensal acumulada de um tipo de adubo em certa região em quilos por metro quadrado é estimada pela série, cuja soma parcial é Sn igual a 170 n sobre n mais 1. Com base nessa informação, nos é solicitado esses três itens aqui. Tem A, calcule a quantidade de adubo produzida em uma área de 1 metro quadrado nos 4 primeiros meses. E tem B, calcule a quantidade acumulada de adubo a cada mês ao longo dos 4 primeiros meses. E item C, o que acontecerá com uma área de 1 metro quadrado que esteja produzindo esse adubo a longo prazo? Haverá uma produção máxima ou produzirá indefinidamente? Então, vai chegar um ponto que aquela área não produz mais adubo, ou ela vai sempre continuar produzindo uma quantidade significativa de adubo? Então, para responder essas perguntas, responder esses itens aqui que nos são solicitados, nós vamos aqui para o quadro. Então, temos aqui o seguinte, está aqui o gerador da produção, a estimativa acumulada é dada por esta fórmula aqui. Com base nisso, nos são solicitados os três itens, A, B e C. Então, no item A, ele pede o seguinte: calcule a quantidade de adubo produzida em uma área de 1 metro quadrado nos 4 primeiros meses. Então, tem que tomar muito cuidado com esse item A, porque ele não pode ser calculado diretamente daqui. Pelo menos não todos os meses. Por quê? Aqui está dando a produção acumulada, ou seja, o S1 é o primeiro mês, tudo bem, coincide. Mas o S2 é o primeiro com o segundo. Então, a gente tem que fazer aí um desacúmulo, digamos assim. Então, nesses casos, nós temos aqui o seguinte, solução. Temos que. Então, aqui no item A, a gente vai usar uma regrinha lá de séries que diz o seguinte, que um certo AN, ele vai ser o SN menos o SN menos 1. Então, neste caso, o meu A1, tudo bem, ele vai ser o S1, que não tem ninguém antes, que vai ser quem? Aí eu jogo na fórmula, 170 vezes 1 sobre 1 mais 1. Que vai dar o quê? 170 sobre 2, 170 dividido por 2, 85. Então, o que vai ser meu A2? Vai ser meu S2 menos o S1, que vai ser 170 vezes 2 sobre 2 mais 1. Estou jogando aqui na fórmula, menos 170 vezes 1 sobre 1 mais 1. Aí é só fazer essa conta, Então, você pega aqui, 170 vezes 2... dividido por... Quer dizer, eu vou fazer logo de vez aqui. Vou botar um parênteses. 170 vezes 2, dividido por 3, menos 170 vezes 1 é 170, dividido por 2. Então, vai dar isso aqui, Deixa eu ver. Vezes 1, desculpe, gente. É vezes 1 aqui, último. Peraí. Aí vai dar isso aqui, 170 vezes 2 dividido por 3, menos 170 vezes 1... dividido por 2. Opa, encaixou aqui de botão. Pronto, deu isso aqui, 28,33, vamos botar aqui, 28,33, quilos, vamos aproximar para 2 casas. Pronto, deu isso aí. Então, no segundo mês foi produzida essa quantidade de quilos de adubo. No primeiro foi essa. Aí, o A3 vai ser quem? S3 menos S2. Por que eu estou botando isso, gente? Porque assim, o S2 aqui ele é o A1 mais o A2, Então, nesse caso, se eu subtrair do S1, que é só o A1, eu fico só com o A2, certo? E aí, assim vai como a gente viu lá em séries, beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou ter 170 vezes 3 sobre 3 mais 1, menos 170 vezes 2 sobre 2 mais 1. Então, aqui vai dar o quê? A parênteses, vamos botar aqui, 170 vezes 3, dividido por 4, a parte de baixo é fácil fazer conta, menos 170 vezes 2, dividido por 3. Então, deu isso aqui, 14,17 mais ou menos, 14,17 quilos. Então, isso foi a produção no terceiro mês. O A4 vai ser o S4 menos o S3, que vai ser 170 vezes 4, sobre 4 mais 1, menos 170 vezes 3, sobre 3 mais 1.
Aí aqui vem, né? De novo, 170 vezes 4 dividido por 5, né? Menos 170 vezes 3 dividido por 4. Então, deu 8,5. Então, essa é a produção em cada um dos 4 primeiros meses. Observe que tem uma espécie de pegadinha aí, se você comparar com o exemplo anterior, que no exemplo anterior já lhe deu o AN, a sequência, ou seja, calculado direto. Já o item B do exemplo anterior, nós tínhamos que ir acumulando os caras. Só que aqui não precisa, porque fala, calcule a quantidade acumulada de adubo a cada mês ao longo dos 4 meses. Eu já jogo direto aqui. Então, eu já venho direto, ó. O que é o S1? 170 vezes 1 sobre 1 mais 1, que aí a gente já sabe que vai dar 85. Por quê? O A1 e o S1 coincidem, aí você tem o S2, vai ser o quê? 170 vezes 2 sobre 2 mais 1, que vai ser, né? 170 vezes 2 dividido por 3. Vai dar 113, né? Ponto 33 quilos aproximadamente. O S3, né? Aqui calcula-se rápido, né? 170 vezes 3 sobre 3 mais 1. Então, 170 vezes 3 dividido por 4 deu 127,5 quilos. E o S4 vai ser 170 vezes 4 dividido por 4 mais 1. Então, 170 vezes 4 dividido por 5, né, vai dar 136. Olha uma coisa interessante, gente. Há uma relação entre isso e isso aqui de cima. Se eu subtrair esse cara menos esse, vai dar quanto? Ó, 136 menos 127,5. 8,5, ó. Se eu subtrair esse menos esse, né? Esse aqui menos o daqui de cima, ó, vai dar o quê? 127,5 menos 113,33. Vai dar 14,7, ó. Aqui e aqui. E, obviamente, se eu subtrair esse menos esse, ou seja, 113,33 menos 85, vai dar 28,33. Esse aqui, como não tem ninguém, você subtrair, né, de zero, que seria a soma que começa em zero, né, não tem soma nenhuma, você vai achar exatamente ele que coincide também com o primeiro aqui. Beleza? Então, perceba a clara relação entre o item A e o item B. Só que observe que aqui eu já dei a soma parcial. Então, muito cuidado ao confundir as coisas aí, sair já jogando soma parcial aqui nesse, fazendo acúmulo ou alguma coisa no de cá, viu? E aí, com base nisso, tem o item C, né? Que é o seguinte, o que acontecerá com uma área de 1 metro quadrado que esteja produzindo este adubo? Ela terá uma produção máxima ou produzirá indefinidamente? Como ele já deu a soma parcial, gente, aqui é muito rápido. O item C aqui, ó, é moleza. Você responde ele aqui no cantinho. Quando a gente tem a soma parcial, a gente praticamente tem tudo. É só calcular o limite aqui, a gente já tem o valor da produção máxima, porque a gente tem que pensar na produção acumulada, né? Então, nesse caso aqui, ó, o S, que vai ser a produção máxima, né, vai ser o limite de n tendendo a infinito de Sn, que vai ser o limite, né, de n tendendo a infinito de quem? De 170n sobre n mais 1, que aí você bota em evidência, né, vai ser o limite de n tendendo a infinito, né, de 170n sobre n vezes 1 mais 1 sobre n, que é uma coisa que a gente já fez bastante, né? Então aqui, ó, vai cortar, vai ser o quê? 170 sobre 1. É só fazer a continha, beleza? Esse cara aqui vai para 170, esse vai para 1, esse vai para 0. Então 170 sobre 1, ou seja, 170 quilos. Quando esta área, no acúmulo de tudo, produzir 170 quilos, claro, em um mês produzir 85, no outro mais 28, mais 14, mais 8, o que está acontecendo a cada mês? Está produzindo cada vez menos, né? Até produzir algo irrelevante. Quando tiver perto de 170, ela tem que ser revitalizada. Há uma produção máxima. Há uma produção máxima de 170 quilos. Aí você bota antes de ser revitalizado. Voltando aqui no software, nós temos o seguinte, ó. Aqui no PC, né? Aí, novamente, você pode usar a calculadora, a função estocar e tudo mais, beleza? Para estar fazendo esses itens. Aí temos aqui, ó. O A1 é o S1, o A2 é o S2 menos o S1, basicamente a mesma ideia no item A. No item B,
essencialmente, é só você jogar na fórmula, não tem nem o que fazer. S1 é o quê? É pegar na fórmula que tem S aqui e jogar, né? S2 da mesma forma, certo? Não tem complicação nenhuma, é basicamente mera substituição. Claro que observe a relação entre esses valores aqui e esses, viu, gente? Isso é importante. E no item C temos aqui um limite que deu 170. Aí o que acontece, gente? Você pode usar o soft novamente pensando assim, poxa, essa área ela não vai ser usada por mais do que 20 anos, né? Então eu poderia pensar em estudar até 20. O que está acontecendo até 20 anos? Né? Então é da mesma forma, ou estudar os 4 primeiros anos, né? Anos não, meses, desculpe. Né? Então vamos botar aqui 4, né? É uma fórmulazinha parecida com a fórmula que a gente deu anteriormente, só que lá a gente tinha os termos da sequência, aqui a gente tem o da série. Eu volto aqui no exemplo, coisa certa, então cuidado com o código que tem uma diferençazinha. Então nós temos aqui o seguinte, ó, se eu quiser a produção em cada ano, né, eu tenho que fazer o desacúmulo. E aí, claro, eu vou calcular tanto o SN como o desacúmulo aqui, que é os ANs, beleza? Nesse código. Então vamos executar aqui para os 4 primeiros meses. Ó. Quer dizer, eu botei 4 aqui, foi só até 3, né? Então vamos botar 5, né? Para ser os 4 primeiros meses, que desconta 1 no range, né? Então, ó, primeiro mês, 85, acumulado 85. Segundo mês, a mensal 28,33, como a gente viu, que é o S2 menos S1, mas a produção acumulada deu isso aqui. E aí vai. Né? Aí você quer fazer um estudo lá com 20 anos, aí você bota aqui 21, ó, né? Porque vai de 1 até a quantidade menos 1, né? Então, colocando aqui, ó, você tem isso tudo. Você percebe que no início ele produz até bastante, ó, mas depois ó, a produção em cada mês ó, vai caindo muito. Aí você fala, ó, véio, não compensa para mim produzir menos de 10. Aí você fala, ó, a partir de 4 anos, aqui foi ano, não, aqui é mês, viu, gente? Deixa eu mudar aqui no código, compilar de novo. Então, a partir do 4º mês, ó, é bom dar uma revitalizada, porque a produção já ficou abaixo de 10, tá certo? Então, não fica legal a gente estar trabalhando, talvez tenha um investimento ali, que você precisa ter um retorno. Assim, o estudo quem vai fazer é você, a depender da situação, mas esse tipo de assunto ele tem que ser entendido desta forma, e não só, cheguei aqui, fiz um cálculo e pronto, 170, pá, acabou. Isso não tem um significado, né, é uma coisa muito ruim da gente estudar. Beleza? Então aí, pensando nisso, eu coloquei essas aplicações para a gente já ir abrindo a mente. Beleza? Até a próxima.